E aí, futuros servidores públicos, sejam muito bem-vindos a essa nossa revisão super focada, a nossa explicação detalhada do título 1 da nova Lei de Licitações, a 14.133. A verdade é que dominar esses artigos iniciais é a chave, é a base absoluta para gabaritar qualquer questão sobre esse assunto em provas de concurso. A estrutura que a gente constrói aqui é o que vai sustentar o entendimento do resto todo dessa legislação que é bem complexa. Bom, para a gente organizar bem o nosso mapa mental hoje, vamos dividir esse texto denso em 4 blocos de estudo. Primeiro, âmbito e exceções. Segundo, princípios norteadores. Terceiro, definições-chave. E, por último, os agentes públicos. Então, bora direto para o primeiro bloco, âmbito e exceções, ou seja, as fronteiras de aplicação dessa lei. Olha só, aqui mora aquela clássica pegadinha de prova que a gente já conhece bem. É fundamental lembrar que as empresas estatais, sabe, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas usam a Lei 13.303 e, via de regra, ficam de fora da nova Lei de Licitações. Mas, e esse é um grande detalhe, tem uma exceção enorme aí. As disposições penais lá do artigo 178 alcançam todo mundo sem exceção. O resto, administração direta, autarquias e fundações, segue a 14.133 normalmente. E não é só saber quem aplica a lei, né? Tem que memorizar também as fronteiras materiais. A gente está falando de compras, locações, serviços, obras e, claro, contratos de tecnologia da informação. Mas presta muita atenção nisso aqui. Operações de crédito e gestão da dívida pública ficam completamente de fora desse regime. Não tem absolutamente nada a ver com essa lei. Agora, sobre aquele tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas da Lei Complementar 123, ele tem um teto. Tá? Um teto bem rígido. Se o valor estimado daquela licitação for maior que o limite de receita bruta máxima permitida para ser uma empresa de pequeno porte, o benefício acaba ali mesmo. As regras de favorecimento simplesmente deixam de ser aplicadas para aquele item ou para aquela obra específica. Passando agora para o bloco 2, princípios norteadores, a verdadeira bússola de quem vai aplicar a lei. Gente, o ponto não é ler e tentar decorar aquela lista enorme de princípios do artigo 5º. A estratégia para gabaritar é focar nas novidades, naquilo que é altamente testável e que essa lei trouxe com muito mais força. Destaque total, mas total mesmo, para a segregação de funções, para o planejamento, que agora é a estrela do show, e para o desenvolvimento nacional sustentável. E muito cuidado com esse detalhe. A inclusão explícita da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, isso cai em prova direto. É uma diretriz que obriga os gestores a terem uma visão bem mais pragmática das coisas. A banca adora perguntar se a LINDB está lá expressa no artigo 5º, e a resposta é sim, com certeza tá. Beleza, vamos entrar agora no bloco 3, as definições-chave. É praticamente o nosso glossário de sobrevivência. É tipo um pré-requisito saber exatamente o que são bens e serviços comuns. Basicamente, são aqueles itens que a gente consegue definir de forma super objetiva lá no edital, usando os mesmos padrões e especificações que o mercado já está careca de usar no dia a dia. E por que isso importa tanto? Porque esse padrão objetivo é exatamente o gatilho que torna o uso da modalidade pregão obrigatório. Não tem mistério. Por outro lado, a gente tem os bens e serviços especiais. E aí o cenário muda completamente. Eles são tão complexos, têm tanta heterogeneidade, que não dá para simplesmente usar uma especificação de prateleira. Por isso mesmo, eles exigem uma justificativa prévia e super rigorosa de quem está contratando. Eles desafiam aquelas regras simples do mercado comum. Agora pausa para essa aqui, que é a menina dos olhos dos examinadores atualmente, a matriz de riscos. Pensa nela como aquela cláusula contratual que já define de antemão de quem é o problema se algo der errado lá na frente. É o mecanismo definitivo para alocar os ônus financeiros se rolar um evento superveniente, tudo para garantir e blindar aquele equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Para quem já vive ou estuda a administração pública, o termo de referência, o famoso TR, não é novidade. Ele é literalmente a planta baixa, o projeto principal para contratar qualquer bem ou serviço. É ali que fica toda a fundação do processo, a definição exata do que é o objeto, qual vai ser o modelo de gestão, o de execução e, claro, as estimativas fundamentadas de valor. Sem ele, a casa cai. E olha a armadilha aqui. As bancas simplesmente amam, é sério, elas amam trocar os conceitos de obra e de serviço de engenharia. Lembra sempre dessa diferença. Obra inova, cria um espaço físico novo ou altera um imóvel de forma substancial. Já o serviço de engenharia serve para manter, adequar, consertar. Ele preserva as características originais do bem.
Não dá para confundir na hora da prova. E chegamos ao nosso quarto e último bloco, os agentes públicos, o verdadeiro elenco que faz essa lei acontecer. Para trabalhar diretamente conduzindo o processo licitatório, o filtro é alto. São 3 critérios bem rígidos. Primeiro, tem que ser servidor efetivo ou empregado permanente. Segundo, precisa ter a qualificação técnica atestada, seja por formação ou por experiência. E terceiro, para garantir imparcialidade total, zero nepotismo ou relação de parentesco até o 3º grau com licitantes habituais. E essa citação âncora um dos princípios mais vitais que a gente já comentou antes, a segregação de funções. Ela existe justamente para quebrar monopólios de decisão dentro do órgão. A lei proíbe expressamente que a mesma pessoa atue ao mesmo tempo em várias funções de risco. É uma blindagem de segurança para reduzir a possibilidade de esconder erros e, claro, coibir qualquer tipo de fraude. Aqui, o destaque absoluto vai para o agente de contratação. Ele é o verdadeiro maestro dessa sinfonia toda. É esse profissional, sempre escolhido do quadro permanente, que toma as decisões diárias, que acompanha o trâmite de perto e que dá aquele impulso processual necessário até chegar na etapa de homologação. É quem faz a roda girar de fato. Só que tão importante quanto saber o que eles devem fazer é memorizar o que esses agentes não podem fazer de jeito nenhum. A lei é taxativa. É vedado colocar a regra que restringe ou frustra a competição. É terminantemente proibido estabelecer tratamento discriminatório entre empresa brasileira e estrangeira. E, não menos importante, não pode ter resistência injustificada para travar o andamento natural do processo. E para a gente fechar essa nossa análise estruturada de hoje, fica no ar aquela grande reflexão para os próximos estudos. Com todas essas fronteiras super sólidas, princípios e atores muito bem definidos aqui no título 1, como será que tudo isso vai se sustentar no meio da realidade agitada e complexa do processo competitivo que começa lá no título 2? Bom, dominar essa base é o que separa quem chuta de quem realmente gabarita a prova. Fica a provocação, bons estudos a todos e até a próxima revisão.